Olá, bem-vindo ao meu podcast. Eu sou o pastor Nivaldo Ximenes e aqui eu compartilho minhas reflexões e mensagens ministradas em eventos para a família. Fique conosco, compartilhe e que Deus o abençoe grandemente. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas buracadas serão consertadas. E todos verão a salvação do Senhor. Amém? João o Batista. Uma leitura que a gente não faz comum na igreja. Hoje é um culto de evangelismo, né? E a bênção do culto das Assembleias de Deus é que hoje é culto de evangelismo, hoje é culto de família, hoje é culto da prosperidade, hoje é culto de cura divina, hoje é culto de avivamento, hoje é tudo isso, irmão. Tudo isso. Depende como você está adorando a Deus e depende como Deus quer responder a sua necessidade. O profeta João, nós aprendemos que ele foi o último profeta do Velho Testamento, porque Deus falou com ele da forma que falou, como falou a Elias, como falou a Amós, como falou a Naum, a Obadias. Diz a Bíblia que nessa época dos profetas do Velho Testamento, a voz do Senhor vinha do céu. Ela vinha assim, não se sabia de onde, não deixava rastro na chegada nem na saída, mas vinha e o profeta ouvia. Quando Samuel foi à casa de Jessé, diz a Bíblia que a voz do Senhor, a palavra do Senhor veio a Samuel, quando ele viu os filhos de Jessé, e ele disse: olha, não é esse Samuel, não é esse, eu tenho preparado outro. Era uma voz com autoridade, a voz do Senhor era ouvida pelo profeta, e quando ele a transmitia, essa voz, essa palavra tinha autoridade. E Deus, então, através do vaso do profeta, vaticinava, alertava, orientava o seu povo. E João, chamado João o Batista, porque ele apareceu batizando no Rio Jordão. Ele é aquele menino que o anjo disse para sua mãe: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Por quê? Porque ela estava grávida, ela ia ficar grávida na sua velhice, e Deus abençoou aquele casal e deu João Batista de presente para eles. Esse João é o mesmo que, quando Isabel estava grávida, Maria foi visitá-la. E quando chegou na casa de Isabel Isabel estava com 6 meses de gravidez. E naquele momento, João, ainda no ventre da sua mãe, sentiu a presença de Jesus. Diz que a Bíblia que a hora que ele ouviu a saudação de Maria, ele vibrou pelo Espírito de Deus dentro do ventre da sua mãe. E ali Isabel, Maria se alegraram. Esse João, esse menino cresceu e foi para o deserto. E lá no deserto ele comia mel silvestre e gafanhoto. Irmão, tem coisa melhor do que picanha de gafanhoto? Não tem. Já comeu picanha de gafanhoto? Não, né? Nem eu. Mel silvestre, aquele mel do mato, não é aquele mel que a gente compra, que ele é preparado e cuidar das ovelhas, não. Ele ia dentro do mato, até onde tinha um enxame de mel, ele lá catava e comia. E a roupa dele era a última da moda, comprada no shopping center dos animais mortos lá no deserto. Pelo de camelo. O perfume dele era o do camelo, irmão, que bênção. Camel.
o nome do perfume. João Batista, esse menino tremendo, esse menino vai longe, esse menino, diz a Bíblia que ele ia preparar o povo do Senhor. E a gente às vezes não entende muito isso. Por que precisava preparar o povo de Israel? Era costume dos rabinos, meus irmãos, pregar a palavra do Velho Testamento, a lei do Senhor, e alguns não judeus, ou judeus não praticantes, se batizavam. Era um batismo para renovar a fé judaica, para receber no seio da igreja, da fé judaica, da sinagoga judaica. O batismo de João era semelhante. Era um batismo que chamava arrependimento. E como é que João preparou esse povo? Olha, João apareceu lá no deserto e no rio, bradando às pessoas. E dizia, olha, os caminhos tortos vão ser endireitados. Para quem? Para passar o rei da glória. Os montes vão ser aplainados. Ora, quem está do lado do monte, do lado de lá, não vê quem está do lado de cá. Para quê? Para que todos vejam a salvação do Senhor. Os vales serão aterrados. Ora, quem está no buraco está preso. Eles vão ser aterrados para que todos possam chegar à presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O irmão cantor deixou o esplendor da sua glória, eu fiquei meditando. Jesus lá na sua glória grande, imagine você, Jesus lá na glória, sentado com toda a sua glória, os anjos adorando. O pai disse, chegou o momento, meu filho, ele pega, então vem. Aí, pai, o que eu faço? Dispõe da sua glória, ele tira a sua glória, tira a roupa, tira a glória dele e põe do lado do trono do Pai. E a hora que ele tirou a glória dele, ele veio descendo lá do outro lado do espaço lateral, que a gente não sabe de onde, nem imagina, lá no céu. Ele foi, que era grande, ele é tão grande, e sempre foi. Isaías diz que os pés deles estão sobre o círculo da terra. Grande, mas ele deixou a sua glória por amor. E foi ficando pequenininho, foi vindo, entrando na glória, entrou no cosmos, entrou no espaço sideral e foi ficando pequenininho, do tamanho de um óvulo de uma mulher, de um espermatozoide de um homem, pequenininho, ninguém vê. O Espírito Santo veio com ele, não, fazer, tô pequenininho, você vai entrar naquela mulher. Aleluia, aleluia. Se ele não ficasse pequeno, não cabia. E ninguém ia entender isso. Então foi preciso Deus levantar João como a voz do profeta Elias. És tu o Messias, João? Não. Vai vir um que eu não sou digno de tirar as sandálias dos pés dele. Aí o que acontece? 30 anos se passaram, os dois primos se encontram no Jordão. Eu não sou de conjecturar, irmão, já me viram, eu não gosto, mas eu amo quando eu prego uma mensagem que eu falo dos batismos de Jesus, porque naquele dia aconteceu uma coisa especial. Então permita-me imaginar, com todo respeito à igreja e também temor da palavra do Senhor, parece que lá no céu aconteceu o seguinte: Deus levantou-se do trono e disse: ô Miguel, traz a minha melhor roupa. Gabriel, onde o senhor vai, senhor? Vou no batismo do meu filho. Não brinca, senhor. Só vai mesmo, vou. E nós vamos também. Dia especial. Hoje ele vai inaugurar o ministério dele. Os dois primos vão se encontrar. Lá vem. Deus da sua glória fica de pé olhando para Jesus. Jesus entrou na água. João diz: eu preciso ser batizado por você, e você vem a mim. Jesus: João, vamos deixar a justiça de Deus acontecer.
A justiça de Deus, irmãos, é aquela que o irmão pregou no início do culto hoje. Ele disse que nós não merecíamos, mas agora nós temos paz com Deus, nós temos um documento. Colossenses 3,14 diz: a cédula que era contra nós, ela foi pegada na cruz, e agora nós temos paz com Deus. Olha que Jesus, não deixa como está, João, vamos fazer um negócio, porque nós precisamos começar, João. E João baixa Jesus na água. Quando Deus parecia que estava sentado. Quando Jesus afunda na água e levanta da água, Deus não aguenta, não aguenta. Esse é meu filho amado. Quando a gente fala o nome de Jesus, o coração se alegra. Se de Deus se alegra, imagina o meu céu. Pois é. O batismo de João era semelhante aos dos rabinos para a purificação dos pecados. Jesus então seguiu seu ministério e João ficou preparando o povo. João recebeu a palavra do Senhor e começou a pregar. E a mensagem dele foi cativante. Foi uma mensagem de autoajuda. Ele já começou chamando os outros de cobra, raça de víbora. Se o pastor ensinasse quarta-feira chamar vocês de víbora, misericórdia, não para um. Quem nos ensinou a fugir da ira divina? Por que João pregou isso? Porque alguém estava escutando. Tem um jovem rabino lá no Jordão, orando pelos judeus e batizando para a purificação dos pecados. Vamos lá batizar. Na hora que eles vieram, os fariseus também: quem foi que ensinou vocês? Ninguém respondia nada. Pois já que vocês vieram, produzam frutos dignos de arrependimento. Se você não produzir fruto de arrependimento, você está em falta com você mesmo. Não basta dizer que é crente, que vem à igreja, que acompanha a esposa, você precisa produzir fruto de arrependimento. Qual é o fruto, Monival? Paulo escreve lá em Efésios: ora, aquele que bebe não beba mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que difamava não difame mais. Agora nós somos novas criaturas, andai como filhos da luz. Mensagem difícil para ele. Mas João nos mostra que há um momento e um lugar para anunciar o pior cenário possível e não levar em conta o que as pessoas pensam. Às vezes a gente fica acanhado de pregar Jesus. É um culto evangelístico. Às vezes nós ficamos um pouco acanhados de falar lá no meio do trabalho que nós servimos a Jesus, que somos crentes, ou então falar sobre uma palavra que Deus nos deu para alertar as pessoas. E aí a gente fica preocupado: mas vão chamar eu de doido, vão chamar eu de maluco. João não se importou com essa mensagem, com o que pensavam dele. Ele disse: raça de víboras, produzi, pois, fruto de arrependimento. E Jesus certa vez chegou numa figueira e era tempo de dar figo. E a figueira é uma das poucas árvores que produz primeiro a flor para depois dar o fruto. O caju, quem é que lá no Nordeste sabe que primeiro o caju nasce a semente. Depois da semente é que vem o fruto. E algumas frutas que são assim meio diferentes. A figueira nasce a flor, depois vem o fruto. E era tempo de fruto. Jesus chegou na figueira, esperando comer figo dela. Chegou na figueira, uma figueira bonita, cheia de flor, cheia de verde. A fotossíntese nela era algo natural, uma beleza esplêndida. Mas cadê o fruto? Cadê o fruto? Será que alguém passou aqui de mim? Cadê o fruto? Produza frutos, porque o dono, aleluia, do pomar
está passando aqui e está perguntando para mim e para você: cadê o seu fruto? Eu estou com vontade de saborear o seu fruto nessa noite. João falou a verdade. Quando o tempo é curto, igreja, nós devemos logo ir para a verdade e não se preocupar tanto com a popularidade. É tempo da igreja bradar nos quatro cantos da terra a mesma mensagem de Naum, a mensagem de Obadias. O dia do Senhor virá como ladrão de noite e não poupará, trazendo vingança a esta geração. Essa é a mensagem que Deus quer que nós preguemos. Mas pastor, sair pregando que o dia... Olha, é pregando isso mesmo. Por quê? Porque se eles não vierem ao Calvário, não passarem pelo Calvário, eles vão ser condenados eternamente. Eles vão ser lançados em um lago horrível de fogo. O lago de fogo é tão terrível que 3 personagens vão ser jogados dentro. Disse o Wang e falou: o lago de fogo vão ser jogados, o diabo, nosso inimigo, os anjos que deram ouvido à voz do diabo, e a morte e o inferno. Já pensou que é o lago de fogo? Não, você não pensou, você não entendeu. A morte e o inferno vão ser jogados dentro. E o Senhor disse: e ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus contou uma história. Eu digo história porque Jesus deu nome aos personagens. E disse que tinha um mendigo chamado Lázaro, que ficava na porta da casa do rico. E na porta da casa do rico ele comia migalhas. Mas chegou o tempo da morte e os dois foram para a eternidade. O rico foi para o Hades, para a antessala do inferno. E o Lázaro foi para onde? Foi para o braço de Abraão. Abraão está vivinho lá do outro lado, irmão. Vivinho da Silva. Está lá ele, nos braços de Abraão. Eu acho que ele estava até meio bobo, meio abestado, que nem nós falamos na nossa terrinha. Abraão, eu com o senhor aqui, meu Deus. Conta para mim aquela história lá que você viu, né, que você foi levar Isaac lá, e Abraão conversando, de repente o rico abre os olhos, sofrendo, atormentado, ele diz: o que eu estou vendo lá? É Lázaro, o mendigo, que estava à minha porta. Aí ele falou: Senhor, Abraão, pois não. Oh, pai Abraão, Lázaro está numa boa para o senhor aí, não é? Verdade, meu filho. Ele teve só tristeza lá na terra e você muita alegria. Agora está ao contrário, não é? Pois é, Senhor. Manda que ele molhe o dedo na água. Que água que ela quer? Sabe que água que é? A água da vida. De quem está no inferno está morto. E ele ainda tinha a esperança de que Lázaro viesse colocar o dedo na água da vida e molhar na sua boca. Ele diz: manda que Lázaro venha e molhe a ponta do seu dedo e venha satisfazer a minha sede de vida. Abraão responde: não, meu filho, não pode. Mas por que não pode? Porque é uma lei, e a lei é eterna. Quem está de cá não passa para aí, e quem está daí não passa para lá. Eu, se eu fosse você hoje, se preocupava com a vida eterna. Eu, se eu fosse você hoje, saia daqui convertido. Hoje, se eu fosse você, eu dizia: Jesus, entra na minha vida. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida. Me ajuda a produzir fruto de arrependimento, Senhor. Não pode. Não pode mesmo, não. Tá bom. Pai Abraão. Pois não, meu filho. Tem mais um pedido. Qual é? Lá na minha casa tem os meus filhos, meus netos, meus irmãos, meus parentes. Manda que Lázaro vá lá e diga para eles tomar cuidado.
e mudar de vida, e se converter, e ouvir a voz do Evangelho, para que eles não venham para o mesmo lugar que eu estou. Aí ele olhou para Abraão e respondeu para ele: olha, rapaz, também não tem jeito. Por que não tem jeito para Abraão? Porque eles têm Moisés e os profetas lá, é só ler. Você entendeu? O profeta Isaías disse: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu vim de vós que estáis todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Moisés disse sobre Jesus: o Senhor vos levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Jesus está dizendo para você: você está correndo o risco de vida eterna. Você precisa passar pelo Calvário. Ó raça de víboras, produzir fruto de arrependimento. Aleluia. Produzir fruto de arrependimento. Você deve deixar a premissa que por ser filho de crente, você vai entrar no céu. João nessa mensagem disse, porque eles ficavam na cabeça como um museu de nome. Qualquer coisa que eles falavam: porque o nosso pai Abraão, porque o nosso pai Jacó bebeu dessa água, porque os patriarcas, tudo é um museu de nome. Porque Moisés, o legislador. O judeu tinha na cabeça uma coisa interessante. Eles sabiam que Deus prometeu a Abraão filhos. Diz que a posteridade de Abraão, Deus disse para Abraão: serão todos os confins da terra, é como a areia do mar, Abraão. E alguém ensinou, caiu na besteira de ensinar para eles, que porque eles eram filhos de Abraão, eles podiam pecar. Então o que Moisés falava? Nosso pai Abraão, nós somos livres, somos filhos de Abraão. Então eles achavam que, por serem filhos de Abraão, eles tinham uma chancela, a salvação estava garantida, e que eles podiam viver de qualquer jeito. Engano. João disse para ele: olha, meus filhos, vocês estão enganados. Até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Até dessas pedras. Como é que isso pode acontecer, meus irmãos? Irmãos, o nosso Deus é poderoso. A palavra de Deus, ela tem um poder de trazer à existência aquilo que não existe. O Espírito de Deus parava sobre as águas. Quando a terra era sem forma e vazia, Deus levantou e disse: vou dizer uma palavra aqui hoje. Que palavra? Haja porção dobrada e seca. Surgiu terra, não sei de onde. Esse é o Deus que você serve. Produza a terra seres viventes, animais domésticos, selvagens. Do nada, não foi bomba cósmica, não foi o Big Bang, foi do nada. Ele trouxe vida e a existência, coisas que nem ainda existiam. Não despreze a salvação desse Deus e venha até Jesus essa noite. Produzir fruto de arrependimento. Era uma advertência, porque toda árvore que não der fruto vai ser cortada. Na figueira, Jesus foi lá, como eu dizia: eu quero saber, cadê o fruto? Não está aqui. Jesus olha para a figueira e diz assim: nunca mais nasça fruto de ti. No outro dia os discípulos passaram e viram aquela figueira seca. Sabe o que aconteceu com aquela figueira? O plantador, o dono da figueira, viu que ela estava seca, cortou, fez lenha.
Vai chegar um dia que toda figueira seca, João diz, e vi um grande trono branco, e os céus fugiram, e a terra fugiu, e todos pequenos e grandes, que não achavam o seu nome escrito no livro da vida, estavam presentes diante do trono do Cordeiro, e todo aquele que não encontrou o seu nome no livro da vida, foi lançado no inferno, junto com o diabo e seus anjos. Pense bem, irmãos. Olha a cena terrível. O céu fugiu, a terra também, no espaço. Ficou todo mundo flutuando diante do Cordeiro. Todo mundo flutuando, que não estava o seu nome no livro da vida. A igreja sentada num trono com Cristo. E todo mundo flutuando assim. Sabe que nem o X-Men lá do filme que existiu? Todo mundo flutuando. O primeiro, Joaquim, está aqui não. Não está na direita e não, está aqui não. Ai! Caiu. Não é que evaporou, entrou vivo no inferno. Maria! Está aqui não. A pior dor do homem na eternidade será a ausência de Deus, consumida pelo fogo, e que ele vai entrar no inferno com seu corpo, e a Bíblia diz que os bichos vão comer, morder, mas não vai se acabar, e vai haver tormento. Escute o brado do inferno, pessoas gritando, oh Senhor, manda que o irmão José venha molhar a dedo e colocar água na minha boca, manda meu pai, Senhor, vim e colocar o dedo na minha boca. E Deus vai responder assim: apartai dos malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Escute a dor do inferno, mas escute nessa noite a palavra de vida do Cordeiro. A palavra de vida do Cordeiro: todo aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir seu coração, eu vou entrar em meu Pai e faremos nele morada. Aí eles perguntaram para João: o negócio não é fácil não, meu filho. O que nós vamos fazer? Aí João, no versículo 10. Vamos lá? Abra sua Bíblia lá no versículo 10 de Lucas capítulo 3. Então o povo perguntou: o que devemos fazer, João? E João respondeu: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Achei que estava aqui. João 3:10. O que devemos fazer, João? E João respondeu: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem? Não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparte com o que não tem. O que João está ensinando aqui, meu Jesus? Aplique a generosidade. Você quer saber o fruto que você tem que produzir depois que você conheceu Jesus? Aplique a generosidade. Seja generoso. Não dê o pior do seu guarda-roupa. Essa aqui eu vou levar porque está rasgada, já não serve mais. Não faça isso não. A Bíblia diz em Hebreus que o sacrifício vivo e santo para Deus é cuidar dos necessitados, daqueles que precisam. Já pensou? O que nós vamos fazer, João? Aplique a generosidade. Sabe o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, versículo 20, capítulo 20 e versículo 35? É uma palavra de Jesus que nenhum dos evangelistas, nem Mateus, nem Marcos, nem João, nem Lucas escreveram. Mas o Espírito Santo fez questão que Paulo lembrasse. Atos, capítulo 20, versículo 35. Em tudo tenho mostrado a vocês, Paulo dizendo, que é trabalhando assim, como? Que podemos ajudar os necessitados. Lembrai-vos das palavras de quem? Do Senhor. E o que ele pediu para lembrar? É mais feliz quem dá do que quem recebe.
Porque lá em Provérbios, Salomão escreveu: quem dá ao pobre empresta a Deus. Seja generoso, não seja mão de vaca. Coopere nas obras de Deus, coopere com a missão, coopere com os missionários, coopere na campanha da igreja, no banco do instrumento, coopere com o seu pastor, tenha no culto do ensino, coopere, seja generoso, dê seu tempo ao Senhor, procure agradá-lo, servir com alegria. Versículo 11. Aí passou o que? Os cobradores de impostos. 4 classes de pessoas. Primeiro, o povo comum. Segundo, os cobradores de impostos. E nós, João? O que nós vamos fazer, João? Aí ele responde: sejam honestos, não cobrem mais do que vocês devem cobrar. Seja honesto, é fruto que Deus aceita como sacrifício vivo. Ah, pastor, mas sabe o que é? Está chegando agora o mês de março e eu tenho que fazer a minha declaração de imposto de renda. Então eu fico tão contente porque eu recebo um monte de coisa. Eu sei que tem muita gente que é honesta, vai ter alguns que passam lá no contador e dizem assim: tem como o senhor melhorar um pouquinho para que eu ganhe um pouquinho mais de dinheiro? Aí o cara fala: tem. Como? Você tem que arrumar umas notas aí, sabe? Um jeitinho, entendeu? É nome do que morreu. E lá está o crente na fila. Sejam honestos. O povo de Deus tem que ser honesto, honesto com seu irmão, honesto com seu marido, honesto com seu pastor, honesto com os seus parentes, honesto com seus filhos. Seja honesto, porque isso glorifica a Jesus, nosso Salvador. E o outro povo, vamos continuar. Depois dos cobradores do imposto, foi a vez dos soldados. Os soldados perguntaram também a João: e nós, o que devemos fazer, João? Aí ele respondeu: não tomem dinheiro de ninguém. Não tomem dinheiro de ninguém. Não seja pela força e nem por acusações falsas. E se contentem com o salário que recebem. Ou seja, os soldados precisam respeitar as pessoas. Respeite as pessoas do seu círculo de relacionamento. Respeite seus pais. Respeite os seus líderes. Respeite o seu chefe. Porque isso é sacrifício que agrada a Deus. Isso é fruto de arrependimento. Foi João quem diz: soldados, não sejam violentos e nem intentem para que as acusações sejam falsas, para conseguir confissão de pessoas simples e humildes. Respeito. Dona Ia, vamos pegar um pouquinho do seu pé agora, viu? Põe Efésios para mim 5:35. Você precisa melhorar um pouquinho lá com o seu marido, viu? Porque o respeito é o sentimento mais profundo de um homem, tá? Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo. E cada esposa respeite seu marido. Vou dar um tempinho para que caia lá no seu coração e faça efeito. É porque o senhor não conhece o leão que eu tenho em casa. É porque o senhor não conhece o marido ruim que eu tenho em casa. Eu sei, querida, eu não conheço mesmo, é verdade. Mas Deus conhece. E Deus sabe que quando você desrespeita seu marido na presença dos filhos, na presença dos amigos, você está ferindo um mandamento bíblico. Porque se está escrito para não fazer, é pecado quando você faz. Contando as coisas de casa para fora, as brigas com o marido, os defeitos do marido. Não faça isso não, mude de vida, que você possa ser abençoada hoje e possa ter o seu caminho aplainado, que você saia do vale da ignorância e que você passe pelo Calvário. O povo comum era egoísta, os publicanos eram desonestos, os soldados violentos, mentirosos e caluniadores e gananciosos.
Mas aquele que tem o Espírito de Jesus, ele é generoso, ele é honesto, ele é pacífico, ele é ordeiro, e ele vai cantando o seu caminho. Estou andando para o céu, aleluia. Estou alegre, estou andando para o céu. Agora você pode tocar. E eu vou terminar essa mensagem dessa noite. Você viu uma palavra nessa noite que confronta você, que confronta a mim e nos faz colocar no caminho do arrependimento. Jesus veio para salvar o que estava perdido, não foi para os bonzinhos, não foi para aqueles que são justos, foi aquele que, como eu e você, precisa de misericórdia. Então eu espero que você tenha dado ouvido ao Espírito Santo, que você tenha tempo agora de fazer uma reflexão. O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? O que eu devo fazer para estar como uma árvore frutífera diante de Deus? Você pode entregar sua vida para Jesus hoje. Você pode fazer parte dessa igreja. Está aqui o pastor, após o culto, você pode falar com ele. Pastor, eu quero ser membro dessa igreja. Eu quero, Senhor, pastor, estar firme. Eu quero estar produzindo para o Senhor. Eu estou parado no meio do caminho, pastor, mas eu quero me reconciliar com a igreja. Onde está a primeira pessoa que quer tomar uma decisão e quer ter o seu nome no livro da vida, para que não esteja diante do Cordeiro como condenado, mas como alguém que vai estar ao lado para ajudar o Senhor naquele dia. Eu convido a igreja a ficar de pé. Faça o papel agora de intercessor. Poste na mão desse visitante, dessa pessoa que está parada, e diga para ele: vamos, eu vou com você até lá. Nós vamos orar juntos. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida, vai perdoar os seus pecados, vai te fortalecer. Onde está a primeira pessoa para Jesus nessa noite? Levante a sua mão e venha até aqui à frente. Eu não sou de desistir, mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Onde está a primeira pessoa que quer voltar para Jesus? Onde está a primeira alma para o Senhor nessa noite? O amanhã pode ser tarde. Jesus me trouxe hoje aqui para te dar um ultimato, para dizer para você: é tempo de arrependimento. Onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus, que quer voltar para Jesus? A igreja vai orar por você. Eu veio como estou, eu venho como estou.